E o site Daily Beast soltou a crítica do Superman fora da hora, rompeu o embargo e tá metendo pau no filme. E agora? Depois da vinheta eu te conto tudo, segura aí. Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta. Bora falar de crítica de Superman, que estavam embargadas. Só podia soltar a crítica do filme Superman depois de quarta-feira. O que tá acontecendo? A gente sabe que vários jornalistas já assistiram o filme todo. O filme já foi exibido diversas vezes para diversas pessoas. Só que essas pessoas têm que assinar o tal do embargo. O que é o embargo? É um documento onde você se compromete a não falar do filme, de não soltar crítica até o dia tal. E não era para ontem ter crítica do Superman no ar. Só que um site chamado Daily Beast já tinha escrito a resenha, já tinha escrito a crítica, estava guardada. E até onde a gente sabe, o Daily Beast ia publicar na data combinada. Mas aí, não sei se por um erro, não sei se por uma desatenção do estagiário, que a gente sabe como é que estão os sites de cultura pop hoje em dia, não sei qual razão, motivo, circunstância, causa, a crítica entrou no ar. E não só entrou no ar, para desespero da Warner Bros. Discovery, como era péssima. Era uma crítica péssima, que a gente vai falar só um pouquinho dela mais pro fim do vídeo. Mas eu quero falar do que aconteceu depois. Aí o Daily Beast publica, tira do ar rapidamente, não era para publicar, tira do ar, mas a internet se lembra, a internet já tinha tirado o print, tá liberada a crítica aí para quem quiser, é só procurar. Aí cai nos Reddit da vida, a crítica e tal, e não adiantou tirar do ar, porque a informação saiu. E logo depois, aí é mais interessante, né? Vários outros meios de comunicação soltam suas críticas, também rompem o embargo ao mesmo tempo. Então, a GQ rompeu o embargo, o New York Times rompeu o embargo e outros rompem o embargo, que é algo curioso, que é algo que faz a gente pensar se não foi algo orquestrado, não pelos meios de comunicação, mas sim pela Warner Bros. Discovery. Porque essa crítica do Daily Beast foi péssima, foi muito ruim, muito negativa do filme. Falou que o filme é o último prego no caixão do gênero super-heróis. Agora, essas outras críticas que também romperam o embargo são boas. Estão falando bem, estão elogiando o filme. Eu, aqui, fico pensando se não foi algo proposital. Se a Warner olhou e falou assim, olha, estão falando mal do filme, essa crítica aqui, logo essa que vazou, tá metendo um chablau do filme. Vamos liberar, vamos usar nossos amigos aí que a gente sabe que escreveram bem, vamos liberar eles de postar antes da hora pra, equilibrar a percepção do público. E assim foi feito. Estão rompendo o embargo. Eu acho que a coisa foi meio que autorizada. E aí tem críticas falando bem. Mas quem falou mal? Essa crítica que deu polêmica aí do Daily Beast. O que tá falando? Está dizendo algumas coisas que, do jeito que o Daily Beast coloca, são bastante negativas, mas que são opiniões. São pontos de vista sobre o filme que eu acho, inclusive, razoáveis, eu acho aceitáveis, não é nada de má vontade nem nada. Eles falam o seguinte, que o gênero de super-heróis, de quadrinhos, cinema de quadrinhos, tá passando por um momento muito complicado e que o Superman não ajuda a levantar o gênero, pelo contrário, ajuda a puxar mais pra baixo. Porque é um filme que se assemelha a um desenho animado de sábado, que é um filme super estufado de informação, é um filme que falha em entregar cinema. Vamos aos pouquitos. Primeira coisa, o filme de Superman se parece com um desenho animado de sábado. Eu fico imaginando, né? Foi pra isso que eu paguei? Porque a gente já sabe que esse filme Superman, ele tem características de uma aventura seriada. Ele tem cor, iluminação e fantasia de Era de Prata. A gente sabe que esse filme, ele traz uma metrópolis, um universo DC vibrante, povoado de super-heróis, de monstros, de magos, de robôs, de todo tipo de fantasia de quadrinhos.
Então é meio que um filme de quadrinhos que não tem medo de ser quadrinhos, que não fica aquela coisa de, ah não, nós somos quadrinhos não, nós somos sérios, nós somos graphic novel. Não é bem isso. É um filme que já se propõe a ser leve, que já propõe a ser episódico, que já se propõe a ser divertido. Aí, ser um desenho animado de sábado não é tão ruim assim. Tivemos ótimos desenhos animados de sábado, inclusive. Alguns que dariam ótimos filmes. Sobre estar super estufado, né? Xuxa requebra, um monte de coisa ali acontecendo, um monte de personagem, a coisa se confunde. Também é algo que já está mais do que revelado, né? A gente sabe a quantidade de personagens que o James Gunn colocou no filme. Aí você tem dois caminhos. Um, se perder na história e ficar gratuito, ficar Xuxa requebra, ficar um entre e sai de personagem que não leva a lugar nenhum. E tem uma história bem contada com esses personagens. Segundo Daily Beast, não está bem contada. Que a gente sabe que tem esse monte de personagem, tem um monte de coisa que acontece ao mesmo tempo, mas não está bem montado. Não está montado com racionalidade. Está jogado, está estufado, está apertado. E que não funcionou. Então, a quantidade de coisas num filme pode funcionar se ela for harmônica e pode não funcionar se os ingredientes não se comunicarem entre si. Também diz que o filme tem um CGI exagerado, é muito CGI o tempo todo, mas pelo que ele se propõe, se você ver o trailer, você vai ver a quantidade de coisa que acontece. O CGI precisa fazer aquilo ali acontecer, apresentar para o público aquela fantasia. E não dá para apresentar ao público uma fantasia sem ter muitos efeitos especiais. Pode estar exagerado? Claro, sempre pode estar exagerado. O filme pode parecer um cutscene de videogame, o filme inteiro. Você vê que Flash teve momentos onde o CGI foi muito exagerado e ficou falso. Não sei qual foi o Daily Beast, se realmente não gostaram ou quiseram fazer uma crítica disruptiva, poder viralizar. Não é um grande portal, não é uma Variety, não é um Deadline, não é um Hollywood Reporter. Então, a gente sempre pode contar que o Daily Beast foi de má vontade mesmo. Inclusive, se você comparar com outras críticas, tá discrepante. Pra falar que morreu o menino super-herói, eu acho que é um pouco exagerado. Mas vamos ver o filme. Amanhã é pra estreia, estarei lá, amanhã à noite. Vou assistir o filme agora completo, já tinha assistido os 30 minutos. Tive essas mesmas impressões, mas de uma maneira positiva. Eu acho que funciona de maneira positiva esses elementos que o Daily Beast diz que são ruins, que agora eu vou assistir o filme completo e vou ter minha opinião baseada no filme inteiro e não no primeiro 30 minutos, que podem ser ótimos e o filme depois degringola. Também acontece. Vamos ver como isso vai acontecer, como o filme vai se apresentar como um todo. E eu vou voltar aqui no canal para contar para vocês. Ó, o Daily Beast falou groselha, ou o Daily Beast teve um ponto de vista válido, mas eu não concordo, ou então o Daily Beast tá super certo e o filme não presta. É o último prego no caixão do gênero cinema de super-heróis. E você, o que você acha disso tudo? Escreve aqui embaixo nos comentários, daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da cultura pop e depois da vinheta vão aparecer opções do canal pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau. E esse foi mais um conteúdo do Quatro Coisas. O canal tem pelo menos 3 vídeos todos os dias de segunda a domingo. Se você gostou, aqui vão mais algumas dicas pra você assistir. Não esquece de deixar o like, um comentário, se inscrever se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para novas notificações. Muito obrigado, até a próxima.